A graça e a paz a todos os irmãos. Veja aqui em Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Os falsos profetas farão milagres extraordinários. Você tem visto por aí? Você tem olhado nas mídias? Você tem olhado no meio religioso? Homens, né? Que eles mesmos se consideram o próprio Deus, fazendo milagres extraordinários, né? Milagres e curas, né? Que acontece no meio deles, né? Aqui está falando que os falsos profetas operarão milagres, não está falando aqui do verdadeiro, os falsos profetas. Então, vou repetir que para mim explicar para você o que significa Cristo, né? 24. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Tem muitos eleitos de Cristo que são regimentados, são preparados, estão na graça, né, firmes na graça, mas se eles não tomar cuidado, eles podem cair. Por quê? Se eles fixar a mente e começar a envolver com essas doutrinas dos falsos profetas, eles vão cair. Por quê? Eles vão ver sinais tão grandes, né? Curas, maravilhas, né? Sinais do céu, sinais na terra, que haverão com esses homens, né? Com esses falsos homens, que, se possível, você vai pender para o lado deles. Por isso devemos buscar o conhecimento, buscar a sabedoria, né? Que vem do alto, do Espírito Santo. Vamos explicar aqui o que é Cristo. O que é Cristo? Você pega a palavra Messias, juntamente com Cristo, resume-se em ungido. Ungido. Então, Messias mais Cristo resume em ungido. E você tem visto no meio religioso homens, né? Supostamente pastores, que eles dizem que é pastores, eles dizem que eles são ungidos do Senhor. E não toqueis neles, né? Eles mesmos falam, não toqueis no ungido do Senhor. Ai daqueles que tocam, né? Eles falam isso, né? Mas aqui fala, muitos, né? Porque surgirão falsos cristos, quer dizer, surgirão falsos ungidos. Então, muitos falsos ungidos surgirão pelo mundo afora e enganarão até mesmo os escolhidos do Senhor. Está entendendo? Cristo aponta para o ungido, né? É o único, né? Ele é o único. Então, se o ungido é o único, né? O ungido aponta somente para o Messias. Não é para homem, né? Antes de Cristo, né? Quando ele veio em carne, né? Antes disso, então os reis eram ungidos, né? Para governar, né? Para estabelecer ali um reino, né? Então, somente quem eram ungidos com óleo eram os reis. Os profetas não eram ungidos com óleo. Os profetas eram apontados por Deus para ser profeta, sem unção de óleo. Mas os próprios profetas ungiam os reis para estabelecer o reino com óleo. Portanto, aqueles que eram preparados por Deus, recebiam a revelação de Deus, não recebiam unção com óleo. E hoje é o contrário, eles obedecem a Deus. Hoje eles fazem unção com óleo, sendo que eles são, né? Eles dizem que são ungidos de Deus, né? Por causa do óleo. Mas os ungidos eram o rei, né? Eram reis que estabeleciam o reino, né? Então, o que significa ungido, né? O que significa ungido, né? Hoje na graça, um único ungido é Cristo, é o Messias. Então, por isso que ele alerta a nós aqui, ó. No versículo 24, porque surgirão falsos ungidos, falsos cristos. Está entendendo? Agora deu para você entender? Procura saber, né, o que é ungido. Procura saber.
Procura saber o que é Messias, o que é Cristo, né? Você vai resumir que é ungido. Então, só há um ungido hoje, né? Que é Cristo. Ele que nos dá sabedoria, Ele que nos dá unção de sabedoria. Então, fica alerta aí, né, ao povo. Os falsos cristos são os falsos ungidos, os pastores, os líderes de hoje. Está entendendo? Fica aí essa dica para você. Estude a palavra, medite a palavra. Amém? Fica todo na santa paz de Deus.